Vivemos somente nessa fase de eleição, ou eleições, e eu recomendo que nenhuma das nossas ideologias políticas possa vir a nos separar do amor de Cristo em relação aos nossos irmãos. É muito importante, respeito, precisamos ter. Mas parece que uma palavra que anda muito em crise, inclusive dentro das famílias, é a palavra confiança. Confiança. As pessoas estão como que temerosas em relação à confiança. Nos precavemos de todos os lados. Mas não podemos, ou não devemos, ou não é recomendável que cheguemos à presença de Deus sem confiança. Como buscar algo em quem você não confia? Como partilhar algo com quem você não confia? Como pedir coisas íntimas suas se você não confia? Estamos sujeitos a problemas, às lutas. Estes dias o meio evangélico, especialmente o meio batista, ficou meio surpreso. E agora há um corre-corre de tentativas de palestras e socorro por conta de um pastor que cometeu suicídio numa cidade da Bahia. Eu pergunto, e daí? Desde quando somos perfeitos? Desde quando estamos isentos a uma depressão que, lamentavelmente, algumas denominações tendem a demonizar, e alguns crentes? Quando eu preparo para pregar, para partilhar com os irmãos, eu sempre digo a Deus: Deus, tem misericórdia do povo que precisa ouvir a tua palavra, não o nosso discurso. Tu sabes, não sou perfeito. Aí eu pensei, tonto. Será que alguém é tonto de pensar que você possa ser perfeito? Nós não usamos essa expressão. Será que tem algum tonto que possa ser mais tonto do que eu? Que pense que às vezes há um grau de perfeição em nós? Aquilo que Ezequiel diz no capítulo 84: ovelhas, sois homens. Somos sujeitos às mesmas coisas. Talvez tenhamos mais cobranças, talvez você tenha mais cobranças na função. Mas quando nós estamos na presença de Deus, e é bom que assim seja, da nossa parte, precisamos, para não sermos tontos, porque Deus não é tonto,
chegarmos à presença de Deus com a percepção maior possível da nossa imperfeição. Porque se eu estou na presença de Deus, se estamos na presença de Deus, se eu posso falar com Deus, é por razão e única e exclusiva, graças a Jesus Cristo. Eu sempre recomendo aos pais que não proíbam seus filhos chegar ao gabinete pastoral. Se quebrar alguma coisa lá, a gente conserta e joga fora. Os pais não levam muito com medo que eu pegue os pais para dar aquela vontade para conversar. Mas é muito importante que eles tenham essa ideia, porque nós trazemos para Deus a ideia que temos de pai. Nós trazemos às vezes para Deus, criança traz a ideia da sua relação com o pastor. E eu sei que alguns irmãos, quando não controlam os filhos, dizem: eu vou dizer ao pastor. O pastor vai brigar, ele não tem mais controle. Diz: o pastor vai brigar. Mas o que eu quero falar aos irmãos nessa manhã é que nós podemos chegar na presença de Deus com a culpa mais velha que nós temos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Não temos o autor exato de Hebreus, e eu penso que um dia foi descoberto algum documento mais antigo do que o que se tem. E foi provado, por exemplo, que a Priscila foi a autora dessa carta. Alguns machões vão morrer do coração, que não tem a ver com teologia feminista do gênero. Não se sabe necessariamente o autor. Ninguém tem palavra final sobre isso. Mas diz a palavra de Deus que nós podemos, com ousadia, entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele. Algumas considerações iniciais sobre o texto. O primeiro é que Jesus é a única porta que dá acesso ao Santíssimo Lugar. Uma das coisas que eu tenho trabalhado com os novos convertidos, uma das primeiras lições que eles possam aprender, é a diferença entre ser criatura e ser filho.
Aliás, dia 12 de outubro, nós teremos um físico da Unicamp, irmão. Da Unicamp, vem um físico, crente, partilhar conosco no horário da manhã e a parte do culto sobre a questão de criacionismo e evolucionismo. Interessante, isso que é oportuno. Depois vai haver em Campinas um congresso sobre design inteligente, né? Sobre isso. Né? Eu tenho procurado ensinar para que saibam a diferença. A minha preocupação com os novos crentes é que a essência básica do Evangelho seja partilhada de forma muito simples. E a palavra de Deus diz que Ele, Jesus, é o caminho. Jesus não é meramente um sumo sacerdote que uma vez por ano restabelece alguma forma de contato com Deus, né? Mas Jesus fica ali permanentemente dando-nos acesso perfeito a Deus. Oração é atitude, irmão. Oração é mais do que 5 minutos, 1 hora. E estamos pensando, né, em fazer a segunda edição no ano que vem da aula do pastor, Congresso Alma do Pastor, e tem um orador que estamos tentando trazer, e ele fala no livro Confissões de Pastor, porque teria a máscara da perfeição. Ele diz: como conseguir orar por tanto tempo que às vezes em 5 minutos minha mente vai a tantos lugares? Parece que alguns de nós somos assim, não conseguimos fixar muitas coisas. Ele fala da oração como atitude de vida diária, a todo momento. Estamos na presença de, logicamente temos aquela forma de nos reservarmos, não estou falando contra isso, não deixando de recomendar, mas eu estou dizendo que essa caminhada do dia a dia com Deus me dá acesso permanente a Deus através de Jesus. É claro que é fundamental alguns minutos nos reservarmos para isso, mas você não consegue, no trânsito, por exemplo, você vai a caminho no hospital, você vai a caminho de uma emergência, você não consegue ligar seu carro da Marginal Tietê. Eu vou parar aqui porque eu vou orar. Você tem que dirigir e orar. Orar e dirigir. Também, graças ao Senhor Jesus, que é o próprio caminho, e por isso temos ousadia, e a palavra que Deus, que o texto usa aqui, é que eu tenho franqueza. E essa franqueza não tem a ver com forma grosseira de falar, porque alguns confundem ser franco com ser grosso, ser mal educado. Mas é a forma honesta de falar. Eu tenho a franqueza de falar com Deus. Eu tenho, isso é aplicado à maneira de falar, eu tenho ousadia, eu tenho coragem, eu tenho destemor, eu não preciso ter medo de falar com Deus aquilo que eu estou sentindo, e aquilo que eu sou. É como se dissessemos para Deus: olha, Senhor, tu sabes que eu não sou essa bela viola. Tu sabes que tem mais pão bolorento do que bela viola. E agora, irmãos, no átrio do Senhor, no átrio das mulheres, átrio dos homens, recanto dos sacerdotes, recinto do sacerdote, isso é coisa do passado. Apesar que a igreja cristã hoje vive uma praga da tentativa de judaizar a igreja cristã. É incrível como as pessoas estão querendo voltar à sombra do passado, mas Jesus está dizendo: eu sou esse caminho novo à presença de Deus. Eu sou o sumo sacerdote que está sobre a casa de Deus. Eu trago você à presença de Deus, e Ele, Jesus, é o único que pode nos purificar.
Eu não preciso ter medo de entrar na presença de Deus. Não é porque Deus é onisciente. Entende isso, irmãos? Qualquer crente mais experimentado sabe que Deus é onisciente. É como se dissesse: Senhor, tu sabes todas as coisas, mas eu quero contar. Eu quero contar como eu estou me sentindo. Eu quero dizer ao Senhor como eu estou me sentindo ultimamente. Sei que há coisas que nem sempre podemos partilhar em público. Mas aquele pastor, exemplo de outros crentes que estavam doentes, estão doentes do emocional, da mente. Vocês acham que ele nunca conversou com Deus? Oração é mais do que Pai Nosso, gente. Oração, às vezes, é dizer para Deus: Deus, não estou com vontade de continuar vivendo. Deus não suporta mais nada disso. É honestidade diante de Deus. Alguém aqui um dia nos pintou um Deus que não podemos falar as coisas. E aí volta o tonto, né, que pensa que Deus não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus escuta o meu clamor e o seu clamor. Deus sabe quando você imagina que chegou ao fundo do poço. Ele vê que chegou ao fundo do poço a sua percepção. E Jesus, no amor que Ele tem por nós, pelo sacrifício que Ele fez, aquilo que as pessoas só podiam falar uma vez por ano, e olhe lá, e o sacerdote ainda ia amarrado numa corda, porque se Deus não aceitasse, morria ali e alguém puxava. Hoje eu posso. De forma que ninguém sabe necessariamente que eu converso com Deus. Nem toda oração que fazemos é a oração audível. E ouso dizer que muitas vezes a oração que fazemos no silêncio a Deus, na intimidade com Deus, é muito diferente da oração audível que fazemos. Porque a oração audível pode nos denunciar. Então, nos protegendo até com palavras bonitas diante de Deus. Nós temos, por conta de Jesus, eu tenho, você tem. Mas, pastor, eu sou pombolorento. Deus não está à procura de bela viola. Deus está à procura de gente que tem consciência que é pombolorento. Deus está à procura de gente que está consciente dos seus limites. Por isso que a palavra de Deus diz no versículo 22, cheguemos-nos, acerquemos-nos da presença de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Chegasse a quem? A Deus. A Deus. Chegasse a Deus. Porque Deus se agrada de fé, irmãos. Com os corações, diz a palavra aqui de Deus, com os corações aspergidos, purificados da má consciência, isto é como se fôssemos com o sangue de Cristo aspergido sobre nossas vidas. Mas quantas vezes, irmãos, estamos conversando com Deus em oração, depois de uma coisa na nossa mente nada a ver com aquilo. E se Deus não fosse amoroso, iria nos fulminar naquela hora. Como é que você consegue estar na minha presença e nessa hora ver um pensamento desse? Às vezes no culto, todo mundo está pensando no céu, Jesus. Se Deus nos fulminasse, teríamos convênio funerário imediatamente, teríamos funeral todos os domingos.
certamente talvez os irmãos já tivessem nivelado há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso me acercar da presença de Deus. Todos nós temos a tendência, quando estamos fazendo coisas erradas, às vezes dá para perceber, né, gente? A gente sente cheiro, a gente, às vezes até o sorriso, a falta do sorriso, né, já mostra que estão querendo se engabelar, que estão querendo desenrolar. Nem olhei para lá de cá, só olhei para lá de cá. Depois dizer que é para o jovem, nada a ver com aqui. Que tem alguns, né? O excesso é lá. Por quê? Porque Deus sabe. Irmão, uma vez, está na biografia do Pedro II, Pedro II foi assim, criticado. O pessoal da Casa Real da Holanda estava visitando o Rio de Janeiro. De repente, aquela cerimônia do beijamão que tinha, né? Chegou uma pessoa a falar com o imperador descalço e com roupas muito maltrapilhas, e ele foi repreendido, criticado, como sendo imperador, podia permitir uma coisa daquela. Alguns entram em crise quando pensam que alguém pode orar em banheiro. Primeiro, quando você ora em banheiro, o perfume é o de Cristo. O que eu estou dizendo? É que nós precisamos nos acercar de Deus. Eu preciso me acercar de Deus. E às vezes até dizer para Deus, eu não quero. Ou como diz o nordestino, eu não quero não. Vai negativo. Não quero não. Mas eu preciso que pelo menos eu me acerte. Se você certo de mim, porque eu preciso. Eu necessito. Eu preciso, diz a palavra de Deus, reter inabalável a confissão da nossa esperança. Se eu perder isso, irmãos, não estou pensando nisso na questão patológica da enfermidade. Aliás, eu tenho comentado com o pastor Tunodre e alguns que precisamos repensar alguns temas com mais profundidade. Talvez não seja o culto, não seja o local. Mas eu não estou falando em questões ou psicopatologias ou questões patológicas. Estou falando que mesmo alguém vivendo um estresse muito extremado, ainda mantém um pouco linha de equilíbrio. Mas eu preciso reter inabalável a confissão da minha esperança. Mesmo que o mundo não pregue esperança, mesmo que eu veja as coisas e não veja esperança, eu preciso reter no meu coração a esperança. Isso aqui não deu certo, mas eu creio. A minha esperança está em Deus. E a esperança não envergonha. Então, o autor, a autora da carta, diz que eu preciso me acercar de Deus, sua recomendação, versículo 22. Diz que eu preciso reter inabalável, versículo 23, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ainda que eu seja um cidadão político, a minha vida não depende necessariamente da política, ainda que seja influenciada por ela, que Deus não nos colocou em ilha, mas eu preciso manter a esperança, porque quando eu perco a esperança, eu afundo. Irmãos, cá entre nós, se olharmos as coisas que acontecem, quem conheceu a irmã Santina, por exemplo, quem conhece, não importa, pega uma senhora de 80 e aproximadamente 89, 90 anos, um rapaz de
tem 20 anos, vai lá e bate, bate, bate. Dá para ter esperança. E algumas coisas que a gente ouve e vê, mas a minha esperança, às vezes a gente olha para as nossas mãos, olha para aquilo que temos, a velhice está chegando, a idade madura está chegando, o que é que eu vou fazer se eu tenho mais 10 anos de vida útil, 15 anos de vida útil? Se eu for olhar para isso, eu vou afundar. Por isso a palavra de Deus diz: retenha inabalável a confissão da sua esperança. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Fiel não sou eu. Fiel é aquele que me prometeu. E às vezes está dando tudo errado. Sabe aquela fase da vida que você olha e está dando tudo errado? Você olha para a família, alguma coisa está errada. Olha para os filhos ou para os netos, será quem for, o Senhor está errado. Aí entra aquele sentimento de culpa. O que é que eu fiz? A culpa foi minha. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz aquilo? Por que é que lá atrás eu não falei? Vai recomendar. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aos céus, os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento. Sabe, irmão, quando você está enfrentando um problema, dificilmente você vai procurar um irmão que é relator da comissão de joio e trigo. Quando você está passando uma necessidade, às vezes não tem dinheiro com uma passagem, está passando uma crise com o filho, você chega: irmã, eu sei que você já passou por isso, eu quero que você olhe comigo que eu estou passando por isso. A Bíblia diz que Jesus não é insensível das nossas necessidades, sejam elas quais forem. Há uma teologia que às vezes quer apresentar Jesus como um ET. Se o diabo ofereceu o pão depois de 40 dias de jejum, ele estava com fome. Agora, para finalizar, há também uma recomendação que a palavra de Deus faz. Além de acercarmos da presença de Deus, retermos inabalável a confissão da nossa esperança, mantermos a vida comunitária. Essa ideia de vida isolada da pós-modernidade não procede dos céus. E as igrejas se adaptaram a isso, mas não vem dos céus. A palavra de Deus, quando fala nesse texto aqui, no versículo 24 e 25, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ah, pastor, mas o autor aqui não conhecia o Brasil de hoje, nem onde eu vivo. Isso aqui foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Na realidade, a palavra quer dizer notai, olhar para.
considerar, fixar os olhos do Espírito sobre algo. O verbo denota interesse. Interesse em quem? No próximo. No próximo. No próximo. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonando a nossa comunidade. Se a comunidade não serve, você tem certeza que Deus não tem projeto para a sua vida naquela comunidade, ore a Deus e saia. Mas se Deus não lhe deu esse sinal, não tome atitude rebelde diante da sua comunidade. Não confunda a comunidade com o pastor, com liderança. Igreja é igreja. Por isso, quando nos reunimos, precisamos nos reunir para nos edificarmos mutuamente. Nós sofremos muitas vezes isso. Irmãos que nunca nos deixaram, nem estão aqui, nem nunca nos deixaram. Os irmãos que acham que ali, né, vai no costume romano de vigília disso, campanha daquilo, dará o resultado da sua vida. Se Deus colocou você aqui, isso envolve historicidade, que é uma coisa que temos perdido. O primeiro olhar onde você deve fixar os olhos do Espírito é aqui. É nessa comunidade aqui. Primeiro lugar onde você tem que se estimular-se à comunhão e às boas obras, estimular-nos ao amor e às boas obras, é na sua congregação local. A palavra de Deus diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. É recomendação bíblica. Graças a Deus nós, como líderes, passamos. Mas a palavra de Deus, isso eu quero. Já viu aquelas bandejinhas que tem para levar marmitinha para casa? Comidinha? Tem 3 porções, né? Não tem de isopor. Né? Não é que vem, a primeira vem chuchu, a segunda vem chuchu, a terceira vem chuchu. Não existe, não. É aquela bandejinha de 3 lugares. Primeiro espaço para marmitinha é cercarmos de Deus. Ele do marmitinha. É cercar de Deus. Não só com a roupa domingueira. Deus está em todo lugar. No WhatsApp. Tudo isso. Deus está lá. Deus, bota aí, meu filho. Põe isso aí. Você, quando depende a Deus, você pode lá o xingamento. Tem mais não. Na marmitinha, pô, é tonto, pensa aqui. Pensa que Deus não vai no recôndito. Vai, Deus está. Acerte-se Deus, primeira marmitinha. Com aquela como a esposa faz para você, levar para a faculdade ou para o trabalho, caprichada, né? Se ela tiver dieta, você vai sofrer junto. Né? Ou se ela vai projetar em você. Então está lá, cerquemos com da presença de Deus. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança.
e mantenhamos a comunhão. É a marmita de casa. Se alguém perguntar, pastor, pregou sobre o quê? Lógico, falou em Deus, falou no Espírito Santo, falou sobre Jesus, mas ele falou na marmitinha, pastor. Eu não sei o que tem dentro da marmitinha, pai, ele falou de marmita. Então deve ter feijão, arroz e um zoiudo, não sei lá o que tem. Mas pelo menos é um pretexto para começar a pensar. Acercar-se de Deus. Retém da balada a confissão, senão a gente quebra. E manter a comunhão, o olhar do Espírito voltado para o próximo, aonde você está primeiramente. Que Deus nos ajude. Cantemos, irmão.